Amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje é quarta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Vamos então meditarmos a palavra de Deus do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens para serdes vistos por eles. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de ser glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz tua direita, para que tua esmola fique em segredo, e o teu Pai que vê o que está no segredo te recompensará. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechando tua porta, ora a teu Pai que está lá no segredo. Teu Pai que vê o que está no segredo te recompensará. Quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio como fazem os hipócritas, pois eles desfiguram seu rosto, para que seu jejum seja percebido pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça, lava teu rosto, para que os homens não percebam que estás jejuando, mas apenas teu Pai que está lá no segredo. E teu Pai que vê no segredo te recompensará. Palavra da salvação. Então, amados irmãos, hoje, no Sermão da Montanha, o Senhor nos apresenta essa prática cristã do jejum, da oração e da esmola, que é fundamental para a nossa vida cristã. E que não deve ser feita somente na quaresma, no tempo de penitência, mas é para toda a vida. Sempre que necessário, quando estivermos passando por provações, momentos difíceis, tentações, para sair de um pecado, para largar um vício, para nos convertermos, essa prática é essencial na nossa vida. O jejum é de suma importância, porque o jejum é um aprendizado, é uma escola para adquirirmos disciplina, para aprendermos a dizermos não. Então você hoje tem vontade de almoçar, mas, por exemplo, se abstém do almoço, de uma refeição, e na hora do almoço você reza o terço, lê o Evangelho, medita a palavra de Deus, vai ser o teu alimento do dia, Deus. Isso é fundamental para irmos tendo um autodomínio, para aprendermos a dizermos não, muitas vezes, para o pecado, para um vício, para uma tentação, para poder dominar as baixas paixões, para dominar os impulsos da carne. Então o jejum nos ensina, nos dá esse aprendizado de mortificar um pouco o corpo, a própria vontade, e ver que nós não vivemos só de pão, fazendo a própria vontade, mas vivemos principalmente da palavra de Deus, da vontade de Deus. Então o jejum nos educa muito e é fundamental. E sempre acompanhado da oração, pedindo a Deus a força para jejuar, para dizer não, para se mortificar, para renunciar ao pecado, para entrar na graça de Deus, na vontade de Deus, porque a oração nos coloca na intimidade com Deus. E na intimidade com Deus nós começamos a experimentar o amor de Deus, que Deus é bom, que Deus nos ama e que Deus nos ajuda a jejuar, a se mortificar, a vencer as provações, as tentações, o pecado, a fazer a sua vontade.
Então o jejum vai sempre acompanhado da oração. E também a esmola também é fundamental. Vão juntos, né? A oração, o jejum e a esmola. Porque a esmola nós começamos a colocar Deus em primeiro lugar, não o dinheiro e não os bens, os apegos deste mundo. Então a esmola nos ajuda a sermos livres, a desapegar das coisas. E o nosso apego passa a ser somente a Deus, o único, o primeiro da nossa vida. É difícil, não é fácil, hein? Botar a mão no bolso e tirar uma quantia vultuosa e dar para um pobre. Mas é fundamental, porque além de você praticar a caridade para com o pobre através da esmola, e você também se ajuda a se livrar da idolatria, dos apegos, daquilo que toma o lugar de Deus, o dinheiro, os bens, os afetos. Então, irmãos, Deus nos dá hoje essa palavra porque nos ama e quer nos ajudar a podermos sermos livres para amá-lo sobre tudo, para vivermos na sua vontade, para renunciarmos àquilo que nos afasta de Deus. Então não tenhas medo de rezar, de jejuar, de fazer esmola. Isso vai te dar muita graça, vai te dar muita força no seguimento a Cristo e na renúncia ao pecado, a tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Coragem e ânimo, o Senhor é bom, o Senhor nos ama. O Senhor vai nos ajudar a mortificar um pouco a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Vai nos ajudar a podermos também colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Aquele que realmente é o sentido da nossa existência. Aquele que realmente nos ama, que nos perdoa e que nos dá a vida eterna. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.